Propósito. Alguém já te perguntou qual é o seu propósito de vida? E você já ficou aí boiando sem saber o que responder? Pois comigo já aconteceu várias vezes. E é por isso que eu fui atrás de conhecimento para poder saber o que é esse tal de propósito e como que eu vivo isso na prática na minha vida. Quer saber sobre isso? Esse vídeo é para você. Solta a vinheta! Olá, eu sou Rosana Cavalcante e aqui eu compartilho os meus aprendizados da vida. E hoje a gente vai falar sobre propósito. Muitas vezes eu já me perguntei qual que era o meu propósito de vida. Já me perguntaram também qual é o seu propósito e eu sempre fiquei muito perdida em relação ao que responder e o que é de fato, né, esse tal de propósito. Muitas vezes eu confundi propósito como sendo as minhas metas e principalmente metas materiais. Então, entender que o propósito é, por exemplo, trabalhar, ter um bom salário, ter um bom trabalho, né? Que você desenvolva ali a sua profissão com excelência, você comprar uma casa, comprar um carro, conquistar alguma coisa material. Mas eu sempre me questionava porque isso parecia muito raso. A vida ela é tão grande, tão preciosa. Será que o meu propósito ele vai realmente ficar limitado a uma coisa material? Não pode ser isso, né? Então eu fui em busca de conhecimento, de leitura para poder saber o que era esse tal de propósito. Nessa busca eu fui compreendendo o quê? Que essas coisas materiais, muitas vezes, elas são as nossas metas. Vivendo aqui no nosso plano material, a gente precisa sim ter essas metas. Isso vai trazer o básico para que a gente tenha uma vida ok, que possamos ali ter o básico, né? A nossa alimentação, a nossa moradia, ter o que a gente precisa, aí cada um vai elencando o que é necessário ou não para a sua vida. Isso é muito pessoal. Então, isso daqui são as nossas metas. As metas que muitas vezes a gente coloca metas do ano, metas do mês, metas a curto prazo, médio, longo prazo e por aí vai. Só que isso daqui não é propósito. O nosso propósito, ele é algo maior. Por que ele é algo maior? Porque ele precisa preencher o nosso espírito. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência aqui na matéria. Então, o nosso propósito ele não pode se limitar a algo material. Foi nesse estudo, nessa pesquisa e tendo em mente a nossa grandiosidade enquanto espíritos que eu encontrei este livro aqui que trata sobre as 7 leis espirituais do sucesso do Deepak Chopra. E esse livro, por mais que ele traga as leis espirituais do sucesso, as leis que tem aqui, as 7 leis, elas são leis universais. Então, são leis que regem o nosso universo e que, consequentemente, vai reger a nossa vida também, já que estamos aqui, né? Seja de uma maneira consciente ou inconsciente. Então, é muito importante a gente ter o conhecimento de quais são essas leis universais para que a gente vivencie isso da melhor maneira e mais consciente possível. Porque senão a gente vai tendo resultados que não são bacanas e a gente nem sabe o porquê isso está acontecendo. Fazendo a leitura deste livro, eu encontrei lá no capítulo 7... E eu sempre anoto tudo aqui, né, nos meus estudos, faço resumo porque eu sou uma pessoa que aprende escrevendo. Então, nesse livro aqui, eu encontrei lá no capítulo 7 a lei do Dharma ou do propósito de vida. Então, segundo o Deepak Chopra, a definição de Dharma que ele traz é o quê? O Dharma nada mais é do que o nosso propósito de vida. Então, para ele, eu vou ler aqui o trecho que me marcou muito. Assumimos uma forma física para cumprir um propósito na vida. Então, a gente está aqui neste meio material, neste plano material, para cumprir algo, para realizar algum propósito. E eu já adianto que esse propósito nem sempre é apenas um. Muitas vezes a gente tem vários propósitos para cumprir aqui na nossa vida, na nossa experiência material.
E quando ele traz isso daqui, ele fala o quê? Eu sempre tô dando uma olhada aqui nas minhas anotações para não me perder no meu raciocínio. Quando ele traz essa questão de que a gente tem um propósito ou alguns propósitos para cumprir aqui na nossa vida, isso significa que nós temos algo que a gente faz melhor do que qualquer outra pessoa. E quando eu falo de fazer algo melhor do que outra pessoa, do que qualquer outra pessoa aí do nosso universo, não é trazer isso de uma forma arrogante, né? Ah, eu sou melhor, eu sou superior. Não é isso. É que com certeza cada um tem algo que faz de um jeito especial. E quando a gente encontra esse algo, a gente está de fato tendo esse encontro com o nosso propósito e vivenciando o nosso propósito na prática. E para encontrar o nosso propósito de vida, a gente precisa basicamente seguir 3 pilares. O primeiro pilar é descobrir, encontrar o nosso verdadeiro eu. E geralmente esse verdadeiro eu, ele traz ali a nossa essência espiritual. Então é encontrar o ser divino que está na gente. E isso daqui a gente só encontra silenciando o barulho externo e voltando para o nosso interior, para o nosso interno. Então, muitas vezes é por meio de uma meditação, por meio de uma oração, por meio de se afastar um pouco das redes sociais, se afastar um pouco do que um colega, de uma opinião alheia, para que a gente volte para o nosso interior e encontre essa divindade. No momento que a gente encontra isso, vou ler mais um trecho aqui do livro, ele fala o quê? Que temos em nosso interior um embrião de Deus ou deusa, desejoso de nascer e de expressar a sua divindade. Então, uma vez que a gente encontra essa divindade, essa singularidade no nosso interior, a gente deve expressar isso. A gente não pode ter medo de ser quem somos por conta de opinião externa, por conta talvez de um julgamento, de uma crítica. Então, encontrou o seu eu superior, expressa ele, põe ele para fora. E o segundo pilar tem muita relação com o primeiro pilar, que é encontrar de fato a divindade interior na gente. E uma vez que a gente encontra isso, geralmente a gente encontra também qual é ou quais são os nossos talentos. E uma vez que a gente encontra ele ou eles, a gente deve mais uma vez colocar para fora, expressar. E aí vocês devem estar se perguntando, porque eu me questionei muito, né? Como que eu vou saber qual é o meu talento? E aqui o livro ele traz algumas dicas, né, sugestões de como que você vai descobrir esse talento. Muitas vezes, quando estamos fazendo algo, a gente perde a noção do tempo. A gente sente prazer em fazer o que estamos fazendo. A gente passaria horas ali se desenvolvendo, né, executando algo. Então, quando você tem essa experiência, saiba que o seu talento ou é aquilo ali ou está muito próximo, né, dessa ação aí que você realiza e esquece a noção do tempo, esquece essa noção temporal. Sobre isso, trouxe mais um trecho aqui do livro e eu vou ler para te dar essa clareza de como que a gente consegue encontrar, de fato, esse nosso talento singular e único que é só nosso. Então, olha só. Isso significa que há uma coisa que você pode fazer de um jeito melhor do que qualquer outra pessoa sobre a Terra. Quando você está fazendo essa coisa, perde a noção do tempo. E quando está expressando esse talento único, muita gente tem mais de um, você penetra na consciência atemporal. Então fica aí a questão para você refletir. O que é que você faz e que você simplesmente esquece a noção do tempo? Eu vou trazer um exemplo meu, uma vivência minha, né? Muito me questionando sobre isso. Eu sou professora e muitas vezes quando eu tô gravando um conteúdo, quando eu tô explicando algo para um estudante que tem sede de conhecimento, eu esqueço o tempo passar. Então, eu sei que o meu propósito de vida, ele tem muita essa relação com
compartilhar o conhecimento. Então hoje eu tenho o meu canal que trata ali sobre a parte da física, né, que é o Física com Rosana, que foi um projeto que se iniciou há um tempinho atrás. E quando eu tenho essas trocas, quando eu estou imaginando, criando os conteúdos, tendo criatividade, eu simplesmente esqueço o tempo passar. Eu brinco que eu entro em hiperfoco, né, que é um termo aí da neurociência que traz muito sobre essas questões, mas na verdade, se a gente pensa em propósito de vida, além desse hiperfoco, eu estou simplesmente perdendo a noção do tempo. É uma coisa que eu ficaria ali fazendo por horas e horas sem me cansar. E tendo a noção desse propósito, foi que veio também uma outra possibilidade de seguir compartilhando conhecimento, porém um conhecimento que eu amo e que é totalmente diferente do que eu exerço na minha profissão, que são esses conhecimentos voltados para o nosso autoconhecimento, para a nossa espiritualidade. Então, por que não compartilhar isso com mais pessoas? Por isso que agora, né, eu tô gravando esse vídeo aqui, criei esse canal justamente para isso, para trazer, para colocar para fora, expressar um outro propósito meu que surgiu, né, a partir aí dessas questões, pensando na vida, né? Pensando em algo mais significativo que eu possa deixar aqui para o nosso mundo material. E o terceiro e último pilar é que uma vez encontrado esse talento, no momento que você começa a colocar esse talento para fora, você precisa colocá-lo de uma maneira que sirva para outras pessoas. Então esse propósito, além de te preencher, ele precisa auxiliar também outra pessoa. O propósito, ele não vai ser algo que fica só pra gente. Por mais que tenha ali, por exemplo, eu tenho o propósito de desenvolver a minha autoestima, de me sentir bem, de me amar. Muitas vezes isso parece que é algo só seu, mas não é. Uma vez que você aprende a fazer isso, você também está servindo para a sociedade. Uma vez que você vai olhar para uma pessoa, vai ter mais empatia. Você já não vai se ficar melindrosa por qualquer coisa, por qualquer crítica. Então isso também é servir para a humanidade. E trazendo de um contexto mais geral, mais amplo, o nosso talento, então, o nosso propósito, ele precisa servir para essa humanidade. E uma coisa que o livro traz muito é a gente se questionar, né? A diferença, basicamente, entre duas perguntas que muitas vezes aparecem. E as duas perguntas são essas. A primeira, que é alinhada ao nosso propósito, que seria o quê? Como que eu posso auxiliar a pessoa? Como que eu posso auxiliar um grupo, as pessoas que eu tenho contato no meu trabalho, na minha família? Isso daqui está voltado para o seu propósito. Só que muitas vezes a gente se pergunta o quê? O que é que eu ganho com isso? O que é que eu ganho fazendo isso? Então aqui, essa pergunta ela está muito mais alinhada com o nosso ego. Então quando a gente está alinhado com o ego, a gente vai ali para o lado muito mais material e isso acaba afastando a gente do nosso eu superior. Então a pergunta central que a gente precisa fazer é o quê? Como que eu posso auxiliar as pessoas a partir desse propósito, desse talento, dessa coisa que só eu faço dessa forma, dessa maneira especial. Só que uma vez que você consegue responder isso daí te traz o quê ao mesmo tempo? Uma certa prosperidade. E quando eu falo em prosperidade, é prosperidade no contexto geral. Não é só a questão do dinheiro, que é importante pra gente, né? A prosperidade material, não é só isso. É prosperidade em relação a você se sentir bem, você se sentir preenchido, você ter saúde, você ser uma pessoa alegre, com bons relacionamentos na sua família, no seu trabalho, em qualquer outro contexto aí que você passe. Então, uma vez que a gente encontra o nosso propósito, que a gente serve para as pessoas, serve para a humanidade, a gente também encontra prosperidade. No momento que a gente junta essas duas coisas,
Segundo o livro e de acordo com as minhas vivências também, não tem como a gente não ser próspero. Não. E esse é o aprendizado de vida de hoje, tratando sobre propósito, sobre essa lei do Dharma, que você possa seguir esses 3 pilares, encontrar o seu eu superior, o seu talento que só você consegue fazer de uma maneira especial e colocar isso para fora, se expressando de uma forma que auxilie, que sirva à humanidade. Se você gostou desse conteúdo, lembra de se inscrever no canal, de deixar o like e de compartilhar. E aproveita e já comenta aqui embaixo. Você já encontrou o seu propósito? Fica bem, se cuida e até o próximo vídeo. Não tem como prosperarmos. Fica bem, se cuida e até o próximo vídeo. Tchau! Acho que tira o tchau, né?